Vou pegar da onde agora que eu não lembro. Vamos lá do começo. 1, 2, you know what to do. Saudações musicais, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou Márcio Couto, professor de música, e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre um filme, o filme que foi lançado no último dia 18 de março de 2020, chamado A Voz Suprema do Blues. Mas antes eu já quero te convidar a deixar o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho para que você seja notificado de novos vídeos, beleza? Bom, vamos lá. Bom, falar da atuação dos atores do filme seria muita pretensão minha, ainda mais se tratando de Viola Davis, que fez o papel da Ma Rainey, e também do Chadwick Boseman, sim, o ator que fez o Pantera Negra. E nesse filme ele está em seu último papel, infelizmente, porque ele morreu em agosto de 2020, vítima de um câncer no cólon aí, e que possivelmente esse filme vai lhe gerar aí um Oscar póstumo. Bom, vamos entender então o que é verdade no filme, o que é ficção, qual que é o contexto musical, que é o interessante do canal aqui no qual ele está inserido. O filme é baseado numa peça teatral da Broadway escrita pelo August Wilson, que é muito famoso por escrever sobre essas temáticas raciais. E talvez por ser baseado em um teatro, o filme não mostra muitos cenários, não tem uma trama muito complexa, tá? Ele tem poucos cenários de rua e ele é basicamente a história de uma banda que acompanha a cantora, ensaiando num estúdio em Chicago e depois gravando. Porém, a intensidade do filme está no drama que vive cada um dos personagens, principalmente o trompetista e a cantora. E o jovem trompetista, então, ele está em busca de novas oportunidades para poder mostrar o seu talento, né, com uma certa rebeldia, buscando assim uma liberdade de expressão através da música. Embora a parte principal do filme se passe na Chicago de 1927, o filme começa com uma realidade dos negros do sul dos Estados Unidos. Eu queria falar rapidinho sobre esse pano de fundo aí que é importante. Para quem conhece um pouco da história dos Estados Unidos, sabe que havia um conflito entre o norte dos Estados Unidos e o sul. O sul dos Estados Unidos ele era mais escravocrata. E o ápice desse conflito, então, vai acontecer ali no século XIX com a sangrenta Guerra Civil Americana, que só vai terminar em 1865. Esses escravos do sul que trabalhavam nos campos de algodão, também nas conhecidas plantations, durante o percurso do seu trabalho, eles costumavam cantar melodias melancólicas, que eram feitas em formato de pergunta e resposta e que também davam ritmo para o trabalho. E essas letras, então, carregadas de melancolia, é que deram origem ao nome blues, que expressavam um sentimento de tristeza dessa vida difícil que eles tinham no campo. Mas, fazendo um paralelo com aquilo que eles encontravam nas igrejas, também eles não cantavam só esse tipo de música, mas eles também cantavam músicas que falavam de esperança, de um dia poder saírem daquela situação. E logo no início do filme é possível perceber que os negros eles tinham a sua cultura. E os músicos daquela região costumavam fazer pequenas turnês para se apresentarem, o que mostra no filme, onde eles fazendo aí uma espécie de festa numa lona improvisada, uma espécie assim de lona de circo. E como esse norte teoricamente mais desenvolvido, era comum que as pessoas do sul migrassem para lá, em busca de melhores condições, e o filme ainda vai falar sobre o êxodo para a Terra Prometida. E o filme mostra então mulheres trabalhando com máquinas de costura na indústria têxtil, homens trabalhando com a indústria do carvão, o que mostra na realidade que a vida continuava sendo dura para esses negros que migravam para lá. Outro fato interessante que o filme vai mostrar nas cenas de estúdio era a realidade das gravações feitas pelos negros e as gravações feitas pelos brancos. E realmente, se você observar as primeiras gravações, não só de blues, mas também de jazz, do Dixieland, por exemplo, elas eram feitas por homens brancos. Por quê? Porque não era permitido que os negros gravassem. E essas então ficaram conhecidas como as gravações raciais. E você pode perceber no filme que no começo o trompetista ele chega compondo algumas gravações que o estúdio havia encomendado e feito algumas promessas para ele. Então ele passa um tempo ali terminando assim essas encomendas, e no final do filme, quando ele vai entregar para o dono da gravadora, essa cena é muito interessante, que acontece numa escada ali, que o dono da gravadora ele pega essas gravações e ele oferece um dinheiro para ele em troco das gravações. Só que na realidade ele não queria vender, mas ele queria gravar. E aí o dono da gravadora fala assim: não, isso aqui tá meio fora de moda, não é bem isso aqui que a gente quer gravar, que não sei o quê. Só que no final do filme aparece
uma grande orquestra ali de homens brancos gravando um arranjo que provavelmente seria o arranjo que o trompetista havia feito para eles. Outro fato interessante do filme é que os atores que fizeram os músicos, eles não eram músicos. Inclusive, o ator Michael Potts, que fez o baixista, ele conta que ele nunca havia pego um contrabaixo na mão antes, com exceção do pianista que tinha mais uma noção assim de como tocar piano. E ele fala que quem instruiu os atores para atuarem como músicos foi ninguém menos do que o saxofonista de jazz, o Branford Marsalis. Sim, o irmão do Wynton Marsalis, filho do Ellis Marsalis, sobre os quais eu falei da dinastia Marsalis no review desse livro aqui, ó, do Salmo ao Jazz. Se você não viu esse livro, o link está aqui na descrição do vídeo, você pode conferir ele aí. A história do blues, ela é permeada de lendas e mitos, e não é a primeira vez que a Netflix lança um filme falando sobre esse tema. Você pode pesquisar aí sobre Robert Johnson, A Encruzilhada, alguma coisa assim, que pelo menos até hoje ainda estava assim, em cartaz na Netflix. Bom, eu queria falar rapidamente sobre a biografia da Ma Rainey e o que esse livro aqui também, do mesmo autor do outro livro, o Roberto Mugiati, ele escreve Blues da Lama à Fama, e ele, no capítulo 12, ele vai falar sobre Ma e as Meninas. Então ele vai falar rapidinho aqui, ele conta brevemente sobre a história da Ma Rainey. Ele fala o seguinte, olha que interessante. O gramofone foi inventado em 1877 por Thomas Edison. Ele pretendia usá-lo em escritórios como uma espécie de ditafone. Os sons eram gravados em cilindros e já no início do século a máquina de Edison era largamente usada na indústria do entretenimento, com gravações de marchas, ragtimes, áreas de óperas e peças sinfônicas. A gravação em cilindros era cara, complicada e o som deixava muito a desejar. O primeiro grande aperfeiçoamento veio com o disco de cera. Bom, o que é o gramofone? O gramofone era um cilindro de papelão, tá? Que na ponta dele tinha uma agulha. E conforme as pessoas falavam nesse cilindro de papelão, ele vibrava, fazia essa agulha vibrar e ela vibrava sobre uma cera mole, fazendo um suco. Depois que essa cera ela endurecia, você fazia o processo inverso, você passava essa cera na agulha, a agulha vibrava e aquele cone de papelão ia reproduzir aquela gravação que estava no suco. E aí ele diz aqui no livro que logo essa cera, que era uma espécie de cilindro que ele fala aqui, foi substituída pelos discos, né? E aí a gente tem os discos que a gente conhece até hoje, os discos de vinil. Se você observar, eles têm aquele suco que passa pela agulha, aí aquela agulha vibra e transforma aquela vibração em energia elétrica, faz os alto-falantes vibrar, ou seja, a tecnologia que a gente tem hoje não é muito diferente dessa tecnologia inventada por Thomas Edison em 1877. Na década de 20 não se cantava no gramofone para gravar, você pode perceber lá que já se tinha essa tecnologia dos microfones, até eles têm um probleminha técnico lá no filme que você pode ver. E aí ele vai dizer o seguinte, de todas elas, ele estava falando dessas cantoras, uma foi reconhecida como a mãe do blues, e o nome dela é Gertrude Pridgett Ma Rainey, nascida em Columbus, na Geórgia, em 1886. E aí, para resumir um pouco da história dela, ele vai falar assim, ó. Ma Rainey gravou seu primeiro disco aos 37 anos, em dezembro de 1923, para a Paramount. De 1923 a 1928, Ma Rainey gravou mais de 100 lados. Sobreviveram apenas 86 canções. E nelas, Ma é acompanhada por instrumentistas ilustres do jazz como, olha quem gravou com Ma Rainey, Louis Armstrong no trompete, Coleman Hawkins no saxofone, Joe Smith na corneta, Charlie Green e Kid Ory no trombone e Georgia Tom Dorsey no piano. Bom, então esse foi o contexto da Ma Rainey, que nos traz aqui o Roberto Mugiati no Blues da Lama à Fama. A Ma Rainey também ela vai ser citada em uma das canções do Bob Dylan chamada Tombstone Blues. Então a gente percebe aí que realmente foi uma cantora muito importante aí para a história do blues. Pessoal, essa foi então a indicação desse vídeo. Espero que você tenha gostado. Não deixe de deixar aquele like. Pessoal, eu queria que vocês deixassem nos comentários aí se vocês gostaram desse formato de vídeo, eu explicando sobre vídeos. Tem algum vídeo que você gostaria que eu falasse sobre ele? Deixa aí nos comentários. Deixa nos comentários também se eu falei alguma besteira, se eu troquei alguma palavra, algum personagem, alguma época. Me ajudem aí, vocês podem contribuir
deixando aí os seus comentários, tá? E não deixe de deixar aquele like, se inscrever se você não for inscrito, ativando os sininhos aí para ser notificado de novos vídeos. Vejo vocês no próximo vídeo. Até mais!